A todos, boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Rogério. Aqui do meu lado está a minha esposa, missionária Janes. Por favor, mozão, dá aí seu boa noite para a galera. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui, para levar o evangelho a todos. Amém. Amém, amados. Nessa noite nós iremos aqui falar de um assunto, um texto que a gente vai estar lendo, né? O tema será Jesus é o nome da salvação. Nós temos um canal no YouTube, inclusive esse vídeo vai para lá também, né? Que é o Pura Exegese Bíblica, que é o canal onde eu e minha esposa trazemos aí algumas lições, alguns comentários, alguns assuntos bíblicos, né? Da maneira mais pura e bíblica possível. Nessa noite a gente vai falar desse tema. Jesus é o nome da salvação. Logo em seguida, quando nós estivermos ministrando, encerramos aqui a ministração, a missionária Jane vai dar aí um ponto de vista, vai dar a opinião dela, que ela entendeu sobre a ministração que será feita em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Atos, capítulo 4, versículos 10 a 12. Amém, pastor? Amém. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós, no caso o coxo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nem outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Antes de eu entrar na mensagem, né, como eu disse a princípio, a missionária Janes vai estar depois trazendo aí, né, o que ela entendeu, ela vai dar seu ponto de vista em relação à pregação. Amém. Que nós iremos fazer agora. Ela vai estar aqui já avaliando, vai estar aqui servindo de professora, né, como é que vai ser essa pregação, e ela vai dar o ponto de vista, de acordo com a mensagem que ela vai escutar agora, e o ponto de vista dela, né, que ela vai dar dentro desse assunto que nós iremos abordar agora, que tem como tema, como eu já falei, Jesus é o nome da salvação. Esse texto que nós lemos, ele está inserido em um contexto que vai tratar, a princípio, no capítulo 4, da prisão de Pedro e de João. E essa prisão de Pedro e de João, ela foi motivada por um acontecimento, por um milagre que aconteceu ali em Atos capítulo 3, onde Pedro e João, em frente ao templo chamado Formosa, onde eles iriam à oração, eles ali então deram cara com esse homem que era coxo desde nascença. O texto vai dizer que Pedro disse para esse homem que ele não tinha nem ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele estaria então dando, levando. Aí mandou o homem levantar em nome de Jesus Cristo Nazareno. O homem ficou de pé, foi curado da sua enfermidade. E nesse exato momento houve ali um alvoroço muito grande envolvendo o povo, as pessoas, e envolvendo também os religiosos saduceus daquela época. Por parte do povo, né, houve um alvoroço que também automaticamente os discípulos perceberam que aquele alvoroço era também uma espécie de idolatria, porque eles voltaram a atenção para Pedro como se fosse Pedro que tivesse causado aquela situação. E Pedro deixa muito claro, né, que não foi eles quem geraram aquela cura, e sim Jesus, né? Foi Jesus quem causou aquela cura naqueles homens. A partir do versículo 11 do capítulo 3, Pedro vai discursar sobre esse assunto, deixando claro que o autor daquela cura não tinha sido ele, tinha sido Jesus. E por Pedro pregar Jesus, em meio a essa cura, os saduceus, os religiosos, ficaram revoltados
e ameaçaram a Pedro e a João e disseram que se eles não parassem de falar em nome de Jesus, né, eles iriam ser presos, iam sofrer as consequências. Isso está lá em Atos capítulo 4, a partir do verso 18, que diz assim, a resposta que Pedro dá aos saduceus, aos religiosos da época, em virtude da cura que foi feita naquele homem e em virtude da ameaça que os homens fizeram a Pedro, que queriam que eles ficassem calados e não pregassem mais em nome de Jesus. Diz o texto no versículo 18 do capítulo 4 de Atos. E chamando-os, os saduceus, os religiosos, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em outras palavras, Pedro não cedeu às ameaças, não negou a Jesus em meio a essa ameaça que foi feita por ele. A gente já pega aqui um exemplo importante, né? Que as retaliações que nós sofremos, as ameaças, os problemas que nós sofremos, as provas que nós sofremos hoje, não devem ser motivos para nós abandonarmos de maneira alguma a nossa fé em Jesus. Verdade. Não é isso, missionário? A senhora já quer falar alguma coisa sobre essa introdução? Fica à vontade. Não, pode continuar. Pode continuar? Pode. Então, tá bom. Bom, partindo desse cenário histórico, envolvendo o capítulo 3 e o capítulo 4, e tomando como base, né, a princípio, esse texto que nós lemos, do capítulo 4, verso 10 ao versos 11, eu quero assim extrair para a minha vida algumas lições importantes e quero compartilhar com os amados nesse momento. E a primeira lição que eu quero tomar aqui nesse texto para mim é que eu preciso voltar a pregar, a ensinar pregações mais cristocêntricas do que as pregações que nós temos visto hoje em dia. Amém. É isso? Nós temos que voltar a pregar mais cristocentricamente nos nossos altares. Em outras palavras, colocar mais Cristo no centro das nossas pregações. Voltamos ao texto que nós lemos, porque a pregação aqui em Atos, ela é cristocêntrica. Mas vamos voltar para o texto que nós lemos do capítulo 4, versículo 10. Preste bem atenção. Seja conhecido vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós, referindo ao seu coxo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui é que a pregação de Pedro, a pregação de Paulo em Atos, a pregação de Filipe em Atos 8, eram pregações cristocêntricas, além de outros pregadores que nós temos visto em Atos, né? Pregações ou dos apóstolos, né, discípulos de Jesus, eram pregações cristocêntricas. Mas por que esse assunto? Por que esse tema? Por que esse ponto? Porque nós temos visto hoje, irmãos, nos nossos altares, que Jesus não tem sido mais o assunto, ou o tema, ou o objetivo das pregações de muitos pregadores hoje nos nossos altares, das nossas igrejas. Eu não vou generalizar, claro. A maioria das nossas igrejas ainda pregam, né, ou boa parte das nossas igrejas ainda pregam Cristo como centro das mensagens. Mas muitas igrejas hoje, é claro que eu não vou aqui generalizar, mas muitas igrejas hoje do segmento neopentecostal, esse segmento que vem desde a década de 80, se eu não me engano, e de 20 anos para cá, tem se tornado assustador a pregação desses pregadores desse movimento neopentecostal.
E essas pregações, elas têm tirado Cristo do centro das mensagens. Tem entrado muita coisa nessas mensagens e não tem entrado Cristo, né? E isso tem se tornado perigoso. O homem tem sido o centro, principalmente dessas pregações. A pregação antropológica tem sido mais frequente nos altares da nossa igreja do que as pregações cristocêntricas. E o mais interessante é que esses pregadores, para atrair a atenção para eles, né, eles ainda usam as ditas performances, né, os enfeites nos altares, né, umas coisas meio malucas, né, umas coisas bizarras, né, vamos dizer assim. A Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Isso. Não é isso, missionária? E o homem tem sido o centro das atenções. E eu vou até aqui e um pouco mais distante. Muitas igrejas aderem mais a os supostos profetas do que o próprio Jesus e a sua palavra. A gente, às vezes, conversa com alguns evangélicos, né, no nosso dia a dia, e a gente também ouve e vê em redes sociais que os tais profetas têm sido mais procurados e credibilizados, ainda que eles mintam, me perdoe aqui a franqueza, ainda que eles mintam, porque tem muito profeta que inventa cada loucura, né, nas suas pregações, às vezes usam as suas ideias, os seus pensamentos, né, usam algumas coisas que dizem que é visão, que a gente olha para a Escritura não tem isso, não desse jeito que muitos profetas falam, e as pessoas, muitas delas, leigas às Escrituras, acabam aderindo mais essas heresias que esses profetas ministram no altares, e não é brincadeira, são muitos, do que o próprio Jesus. É umas bizarrice, é umas loucuras que a gente ouve de profetas, de pregadores em altares, dessas tais igrejas neopentecostais, que dizem ser pentecostais e que dizem ser apostólicas também, e a gente olha para as Escrituras, não tem nada de apostólico, né? Tem qualquer outra coisa lá, mas raiz apostólica não tem nada com a igreja primitiva. As pessoas acabam aderindo a esses pregadores pela falta do conhecimento da palavra, pela falta de buscar se é bíblico isso ou não. Jesus está sendo trocado nesses altares pelos rituais judaicos, pelas coisas que são colocadas, elementos que são colocados nas pregações, que não é Jesus, são rituais judaicos, elementos judaicos, né? Agora também o tal do kippar, ele está tendo aí mais influência nas orações do que simplesmente orar em nome de Jesus. Eu acho isso até engraçado, né? A gente não vê isso na Nova Aliança, a gente não vê isso no Novo Testamento, a gente não vê isso na Igreja Apostólica, a gente não vê isso. A Igreja Apostólica é da Bíblia, né? Das Escrituras, a gente não vê isso, né? Se você usar o kippar, ele vai te dar mais condições na oração, mais força, mais poder, para você construir mais relacionamento com Cristo, com Deus. Eu achava que construir relacionamento com Cristo, com Deus, era obediência às Escrituras. Agora tem o kippar, tem o shofar, tem um menorá que agora entrou na igreja neopentecostal, e tem alguém fazendo zoada aqui atrás de nós, que eu não sei quem é. No meio da rua. No meio da rua, né? Mas enfim, deve ser alguma propaganda lá fora enganosa, não sei. Mas enfim, vai descontrair, né? É o tal do menorá, agora de 9 hastes, que tem entrado nas igrejas, que foi tirado aí de um livro lá, apócrifo, chamado Macabeus. Estou sendo bem transparente, que até tem pastores pregando através desses Macabeus e trazendo esse menorá para a igreja, dizendo que ele faz parte do Espírito Santo, porque ele também move o Espírito Santo, algo do tipo. E eu vejo na Bíblia somente o menorá de 7 hostes, não vejo esse de 9, mas tudo bem, né? Infelizmente é o que tem acontecido conosco
nas nossas igrejas hoje, né? E Cristo tem sido tirado do centro. Cristo não é mais a motivação dessas pregações. Cristo não é mais a razão dessas pregações. Entrou muita coisa na igreja e nas pregações, nos altares, mas Cristo foi tirado das pregações das nossas igrejas. O capítulo 5, versos 42 de Atos, a pregação era cristocêntrica. Daqui, Atos 2, Atos 5, 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Jesus era o centro das pregações no livro de Atos, capítulo 5. Também no capítulo 10, versos 34 e 36, a pregação também era cristocêntrica, né? Atos 10, versículos 34 e 36, era a pregação cristocêntrica, que diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Cristocêntrica, a pregação de Atos capítulo 10, a partir do verso 34. Cristocêntrica, a pregação de Atos capítulo 8, versículo de número 4 e versículo número 5, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, mensagem cristocêntrica. Mas hoje nós temos visto em certas igrejas que o cristocentrismo ele está sendo deixado para trás, lamentavelmente. Precisamos voltar a pregar nos nossos altares pregações cristocêntricas, isso é, Cristo sendo das pregações. E em último lugar, o segundo ponto que eu aprendo aqui, que pode parecer óbvio, né? O que eu vou dizer, pode parecer óbvio, mas até esse óbvio tem sido trocado por outras coisas na igreja. E esse segundo ponto é: Jesus é o nome da salvação. Ele é o autor da salvação, ele é o nome da salvação em todos os níveis, e principalmente a salvação eterna, a pregação que nos leva para morar no céu, porque esse foi o objetivo de Jesus, primordialmente, né, ou prioritariamente na cruz. Capítulo 4 de Atos 10 diz assim: seja conhecido vós e de vós e de todos o povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Essa salvação aqui aponta principalmente para a salvação eterna, a libertação da condenação do pecado para a vida eterna. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é, a pregação deve voltar a ser soterológica, porque Cristo é a nossa salvação. Bom, em Atos 13 a gente vê uma pregação soterológica, Paulo pregando ali. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9, o escritor aos Hebreus, ele traz uma mensagem soterológica, porque o assunto ali também envolve soterologia, salvação em Cristo. O capítulo 16 de Atos também é uma pregação soterológica, fala da salvação de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, quando a gente olha para o livro de Atos, a gente lê, a gente encontra ali cerca de 90 vezes a palavra
menciona Jesus nas pregações, os pregadores, como autor da salvação. 90 vezes nós encontramos isso em Atos. Isso corresponde a cerca de 60% a 70% de todo o livro de Atos. Em outras palavras, a pregação que a gente encontra em Atos era a pregação soterológica. E terminando, a pregação ela deve voltar a ser uma pregação nos nossos altares cristocêntrica e soterológica. Eu vou usar aqui duas falas importantes e aqui eu concluo, de dois pastores que eu ouvi há um certo tempo. Primeira pregação de um pastor que eu ouvi há um certo tempo e tem acontecido hoje nas igrejas, a fala dele foi a seguinte: estamos hoje vivendo nas nossas igrejas um analfabetismo bíblico. E eu entendi o que ele queria dizer, porque realmente tem muito crente hoje que não quer ler Bíblia e acaba se prejudicando com as mensagens que saem dos altares e das redes sociais. Infelizmente isso acontece. Há igrejas que pregam tanta coisa, mas não pregam a Bíblia. E quando a pessoa não pesquisa ali, ela é assediada pelos erros dos altares, que hoje são frequentes e constantes, lamentavelmente. Então, precisamos analisar nas escrituras se o que está sendo pregado tem contexto ou se não tem. E segundo, a outra fala que eu vi de um pastor, que eu achei muito importante, é que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é bíblico, ele é cristocêntrico. Ele é escriturístico, porque ele procura nas escrituras, e ele é cristocêntrico, porque ele entende que Cristo é quem tem que estar no centro das mensagens. E agora, eu queria aqui deixar aqui o espaço para a missionária Janes dar o seu comentário, aquilo que ela entendeu, o seu ponto de vista, a sua crítica construtiva e destrutiva diante desse assunto tão relevante que é pregação cristocêntrica e soterológica nos nossos dias, que está fazendo falta. Missionária, por gentileza. Então, amém, né? Eu fui olhar ver lá fora, mas essa é uma carreata que está passando, vários carros, que é para Jesus, na verdade. Eu fiquei até feliz, né? Porque estava todo mundo lá com as plaquinhas: Jesus salva, Jesus cura, Jesus é o caminho. Tem várias plaquinhas. Inclusive está passando de volta agora. Passeata cristocêntrica e soterológica. Muito bom. Exatamente. Então, assim, eu tive que explicar, já que eu fui lá ver o que estava acontecendo. Então, é algo bom, né? Que ainda bem que é algo bom. Verdade. Tá espalhando o evangelho de uma forma, né? Cada um tem seu recurso, tem redes sociais, evangelizando, exatamente. Estão evangelizando. Já estão voltando aí de novo. Mas que bom que é para o Senhor, né? É verdade. Então, em relação, para encerrar logo, porque estão passando aí, né? Vai ficar mais alto. Aí, então, assim, para encerrar, como você já falou tudo mesmo, eu só quero falar assim que Jesus é que é o caminho, que a gente tem que ser cristocêntrico, né? A gente tem que buscar mais o Senhor, tem que falar mais da palavra, tem que levar o evangelho a todas as pessoas. E a gente sabe que a gente tem que ler mais, eu tenho que ler mais as palavras de Deus, né? Mas o importante também é que eu sei que eu não estou saindo dos caminhos, eu estou indo de acordo com o que está na Bíblia, mesmo minha falha de ler pouco. E como tem muitas igrejas aí que às vezes lê, mas não estão praticando da forma que Deus quer que seja, né? Que Jesus quer que seja. Então, assim, tem que ser as duas coisas, tem que ler e praticar de acordo com... na igreja, né? Exato, dentro da igreja, de acordo com a Bíblia. Exatamente. E tem aqueles também que nem estão lendo a Bíblia, nem estão praticando e estão falando heresias lá na frente, pessoas que... a gente tem que pedir muito a Deus discernimento dessas coisas, porque hoje em dia está cada vez ficando mais perigoso, né? Está ficando pior. As pessoas hoje em dia estão esquecendo que o verdadeiro caminho é o Senhor, que a gente tem que buscar mais o Senhor, tem que realmente ler e buscar todos os dias, porque hoje em dia as coisas não estão fáceis, não está para brincadeira. No final dos tempos, o inimigo realmente está usando as pessoas para tirar o foco, que é Jesus, sabe? E vem outras coisas, e isso não é bom. Amém? Amém. É só isso. Concordo com a missionária Janes em gênero, em número e em grau. E aqui nós encerramos essa mensagem
Temos um canal no YouTube chamado Pura Exegese Bíblica. Esse vídeo vai para lá. Amém. Aquele que quiser acompanhar, analisar, dá um like lá, um joinha, né? E também ajudar a espalhar o evangelho, mandar para outras pessoas. Exatamente, né? o evangelho, através dessas pregações e de alguns assuntos que a gente coloca lá. A gente agradece bastante. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Aleluia. sua casa, sua família. A missionária Jane vai estar fazendo a oração final. A gente vai estar então encerrando esse trabalho no Jesus. Missionária. Senhor, eu agradeço por mais esse vídeo, que chega a muitas pessoas que estão precisando ouvir Tua palavra, que o Senhor entre no coração e na vida dessas pessoas, dando discernimento e dando mais forças para viver a cada dia mais e mais nos Teus caminhos, que não é fácil hoje em dia. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem na paz. Amém.